Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre o perfil do empreendedor. O roteiro dessa aula consistirá em 3 pontos. O primeiro dos pontos, as características do empreendedor. Posteriormente veremos alguns aspectos positivos e por fim alguns caracteres negativos dos empreendedores. Bom, com relação às características do comportamento empreendedor, como é que esse negócio iniciou? Alguns pesquisadores acadêmicos fizeram estudos para descobrir se os empreendedores possuíam características que os diferenciavam de outras pessoas. E esses estudos mostraram que os empreendedores, as pessoas que têm um comportamento empreendedor, já discutimos anteriormente, eles têm algumas características típicas. Tá? E as características que fazem um indivíduo ser empreendedor e outro indivíduo ser menos empreendedor do que esse. E a ideia é que, conhecendo essas características, nós possamos desenvolver competências necessárias para ser um bom empreendedor. Então, sabendo quais são as características positivas no empreendedor, podemos desenvolver as características, e sabendo quais são as negativas, podemos tratar e evitar termos essas características no nosso dia a dia. Bom, com relação ao perfil positivo do empreendedor, trouxe aqui para a gente várias características. Tá? Nós temos aqui 11 características positivas do empreendedor. A primeira delas, busca de oportunidades e iniciativa. Então, o empreendedor, ele é aquele indivíduo que ele busca oportunidade, ele tem iniciativa, ele não espera pelos outros para fazer as coisas, ele vai, faz acontecer e resolve, faz a diferença. Segundo aspecto, o empreendedor, normalmente ele é muito motivado. Tá? O empreendedor, ele é otimista. Acho que já contei para vocês em aulas anteriores a história de 2 pessoas que trabalhavam numa fábrica de sandália, e uma delas foi para uma determinada cidade lá numa tribo africana, descobriu que ninguém naquela tribo usava sandálias, e aí voltou para a empresa e disse: ó, pessoal, lá não tem nenhuma oportunidade para a gente porque lá ninguém usa sandália. Um outro indivíduo fez a mesma viagem, trabalhava na mesma empresa, foi para o mesmo local, viu que ninguém usava sandália, retornou para a fábrica e disse: ó, pessoal, achei uma ótima oportunidade para a gente. Lá ninguém usa sandália ainda e a gente tem um mercado muito bom para explorar. Então, o empreendedor, ele é otimista, ele é motivado. Outro aspecto é que o empreendedor, ele é persistente. Tá? Nós vemos na atividade de empreender, de fazer a diferença, independentemente de qual seja o segmento, vemos que muitas vezes as coisas dão errado, o risco é alto, tá? A falha ela é bastante comum, e aí o indivíduo, se ele não tiver persistência, na primeira dificuldade que tiver, ele vai desistir. Então a ideia é que o empreendedor ele seja persistente para evitar desistir de seu empreendimento na primeira dificuldade. Quarto aspecto aqui da nossa lista é que o empreendedor corre riscos calculados. Tem até um mito associado a isso, que algumas pessoas dizem que empreendedores gostam muito de assumir riscos e não tem medo. Não é exatamente dessa forma. O empreendedor, ele calcula os riscos, analisa se vale a pena ou não empreender, toma providências para que precauções ele vai tomar com relação a esse risco, e se o risco vier a ocorrer, que ações ele vai tomar para mitigar esse risco, e aí ele vai empreender. Então ele calcula os riscos e empreende com base nesse risco que ele calculou. O outro aspecto é a exigência de qualidade e eficiência. Tá? Então isso é relativamente comum, você vê em algumas empresas uma diferença grande do grau de exigência que o empreendedor tem comparando com os funcionários da empresa, por exemplo. Tá? E aí o empreendedor está sempre puxando a equipe para ter uma qualidade cada vez maior e uma eficiência cada vez maior. Sexto aspecto aqui da nossa lista, comprometimento. O empreendedor está, acima de tudo, comprometido com o seu empreendimento, comprometido com o seu negócio. Busca de informações. Então o empreendedor ele é um indivíduo que ele está o tempo todo procurando informações, ele está o tempo todo prospectando recursos para que ele consiga tornar seu projeto realidade. Estabelecimento de metas. Discutimos isso um pouco na aula anterior sobre autoconhecimento. Nós temos metas pessoais, e aí o empreendedor ele tem que ter essas metas, seja do ponto de vista pessoal, seja quando ele vai estar com o seu empreendimento, vai estar com a sua empresa, vai estar com o seu negócio. Aspecto seguinte, o empreendedor ele planeja e monitora as atividades sistematicamente, tá? E aí o planejamento ele é muito importante porque ele define quais são nossas metas, quais são nossos objetivos, quais são nossos planos de ação.
E como é que eu vou mensurar cada um desses objetivos? Como é que eu vou saber se eu atingi ou não? E aí, nesse contexto, surge a importância do monitoramento. O monitoramento vai permitir que eu descubra se eu estou alcançando ou não aquele objetivo proposto no planejamento. Tanto o planejamento como o monitoramento, eles têm que ser feitos de forma sistemática. Se uma vez eu monitoro, descubro que eu não atingi o objetivo planejado, ou o meu plano não está sendo executado de acordo, nós podemos realizar um novo planejamento para fazer uma alteração do plano, ou podemos verificar como está sendo a execução. Pode ser que o problema não seja do plano original, e sim da forma como ele está sendo executado. Penúltimo item da nossa lista. O empreendedor, tipicamente, ele tem uma grande capacidade de persuasão e tem uma grande rede de contatos. Isso é bastante importante para gerar oportunidades para ele, para que ele obtenha recursos, seja recursos financeiros, seja recursos humanos. E por fim, o empreendedor ele tende a ser independente e autoconfiante. Não estou querendo dizer aqui que o empreendedor ele não depende de ninguém, que ele faz as coisas sozinho. Mas ele tem uma capacidade de fazer as coisas sozinhos maior do que as pessoas tipicamente têm. Além dessa questão da autoconfiança, que está também ligado, de certa forma, à persistência. Do ponto de vista negativo, trouxe aqui 3 características, tá, que é comum em vários empreendedores. E aí, como elas são negativas, o ideal é que os empreendedores trabalhem essas suas características e tentem controlá-las. O primeiro delas é a necessidade de controle. Tem muito empreendedor que ele tem necessidade de controlar seu negócio, ele tem dificuldade para delegar as atividades, dificuldade para delegar tarefas para outras pessoas. Isso faz com que ele acumule muita responsabilidade e o seu negócio não cresça, por exemplo. Segundo aspecto, ele tem um senso de desconfiança que pode fazer com que ele também evite delegar e perca oportunidades e não confie nas outras pessoas. E por fim, alguns empreendedores têm necessidade de aplauso. Eles têm necessidade de aparecerem, de se destacarem e de que outras pessoas o vejam como uma pessoa diferenciada. Tá? Todas essas 3 características, elas têm aspectos, trazem consequências negativas para o empreendedorismo, e o ideal é que o empreendedor que tenha alguma delas trabalhe-se para que essa característica ela seja reduzida. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Novamente aqui estamos nos exercícios referente a essa aula de hoje, e mais uma vez, obrigado a todos vocês.